Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta e última aula nesse mini curso que guia a leitura de O Hobbit, de Tolkien. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui e eu espero mesmo que você finalize a leitura desse livro nesta semana. Nós estamos iniciando agora a semana final da nossa jornada aqui, né? Então, eu espero fortemente que a maioria de vocês tenham lido com dificuldades, com atrasos mesmo, mas que consiga terminar a leitura até o último dia, até o findar desta semana, até sábado, que nós consigamos ler o livro por completo. Esse é o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo não é apenas ler, mas nos enriquecermos com essa leitura, e por isso nós estamos aqui nestas mini aulas e nós iniciaremos agora a quarta e última. E você sabe bem que nós estamos sendo guiados pelos quatro frutos que Tolkien nos deixou naquele ensaio que nós falamos em todas as nossas aulas, chamado Sobre Histórias de Fada, e nós já perpassamos pelos três primeiros frutos, e nós hoje falaremos um pouco sobre o quarto fruto, que é o mais profundo e é o que converge. Todos os três outros convergem nesse fruto aqui, e você vai saber porque ele é muito importante para a gente e porque ele vai ser muito importante para a leitura desta semana, a leitura final, que é exatamente onde esse fruto vai se escancarar para a gente, é nessa leitura final, nesses últimos capítulos, esse fruto vai estar escancarado para a gente e eu espero que ele nos guie nessa leitura e também nos guie em leituras futuras, que ele possa enriquecer a nossa jornada como leitores, e é isso que nós estamos propondo para você ser um leitor melhor. E antes eu queria relembrar com você quais foram os três frutos que nós falamos nas nossas últimas aulas, e nós vamos aqui para o slide para falar sobre eles. Eu quero te relembrar sobre esses quatro frutos, na realidade os três, e já introduzir o que nós falaremos hoje. Olha, para te lembrar, lá na primeira semana nós falamos sobre o primeiro fruto da boa história de fantasia, que é justamente a fantasia ou subcriação. E eu te falei que a boa história de ficção, a boa história de fantasia, o bom conto de fada, ele nos introduz e nos faz enxergar a subcriação, como nós podemos subcriar a partir daquilo que o próprio criador, o criador verdadeiro fez, né? Então, nós falamos sobre fantasia, sobre subcriação naquela primeira semana. Na segunda semana eu falei com você sobre a recuperação, sobre como a boa fantasia nos traz este novo olhar para a vida real. Nós vamos à história de ficção, nós olhamos ali esse novo mundo criado, subcriado pelo autor, e nós devemos voltar para a realidade, para a vida real com um novo olhar. Lembra que eu falei para você olhar uma árvore como uma árvore realmente, olhar para a criação dessa maneira. E na terceira semana semana passada nós falamos sobre o escape, sobre essa necessidade de libertação, nós falamos como nós podemos ter o escape verdadeiro, o bom escape, lembra? Nós falamos que temos 2 tipos de escape. Geralmente as pessoas quando falam sobre histórias de ficção falam de forma pejorativa sobre um escapismo que nós não devemos querer desejar, mas o escape verdadeiro é aquele que eu te falei, que nós devemos fugir da feiura aqui do mundo moderno, né? Lembra que nós devemos também fugir das nossas limitações humanas. Nós queremos, ali na fantasia, também poder falar com animais e escapar dessas limitações trazidas pelo pecado. E no final daquela aula eu te disse que há um escape que o ser humano, é um escape maior que o ser humano deseja, que é justamente o escape da morte. E é bem ali que Tolkien nos faz a ponte para o último fruto, justamente o consolo, que se dá através de uma palavra, de um termo que o próprio Tolkien criou, que é a eucatástrofe. E nós falaremos sobre isso hoje. Consolo que se dá por meio da eucatástrofe. E é uma virada final. Uma virada final. Então preste atenção que hoje nós falaremos sobre o quarto fruto, que é justamente o consolo barra eucatástrofe. O consolo é o fruto e ele é atingido através da eucatástrofe, e nós vamos falar sobre isso agora. E para nós nos situarmos justamente nesse termo criado por Tolkien, a eucatástrofe, é bom, é necessário nós recorrermos à própria definição que ele trouxe para a gente. Olha aqui no slide comigo. O que seria eucatástrofe? O que é eucatástrofe na visão de Tolkien? É a súbita virada feliz em uma história que nos atinge com uma alegria pungente, uma alegria pungente.
Olha, quero que você marque bem esse conceito aí do que é eucatástrofe, tá bom? Ainda aqui no slide nós podemos ver o que é eucatástrofe. É uma boa catástrofe. É uma virada súbita e inesperada. Ocorre no ponto de maior tensão e produz uma alegria intensa. Mas para a gente entender o que é eucatástrofe, esse termo inventado por Tolkien, criado por Tolkien, nós devemos dar uns passos atrás e vir justamente aqui, ó, para tragédia versus eucatástrofe. Nós devemos pensar e saber que Tolkien é um estudioso muito dedicado e ele era muito, muito inteligente. E ele estava sempre atento ao que ele estava criando. Então ele não criou isso aqui por acaso. Por quê? Porque ele está justamente contrapondo e dizendo que as boas histórias de fadas, as histórias de ficção, são diferentes da tragédia, são diferentes do gênero drama, que é muito famoso. Nós podemos pensar no drama em vários autores, em várias obras. Nós temos autores como Sófocles, que escreveu Édipo Rei, que é um clássico muito famoso. Outra história de drama famosa, nós podemos pensar em Romeu e Julieta. E nós vamos entender a diferença desse gênero literário para o que Tolkien está escrevendo, que é as histórias de fada. Então, justamente, nós podemos pensar na tragédia clássica, no drama clássico, como a história aqui, ó, que conduz o herói, inevitavelmente, para a ruína e queda determinada pelo destino. O que acontece na tragédia clássica, nas histórias de tragédia clássica ou drama clássico? Vai chegar uma hora que eles vão se deparar com uma catástrofe. A história inteira vai se caminhar para um final. E ali, o que é catástrofe? É um evento surpreendente, inesperado, que vai mostrar limitações, falhas, um destino cruel para o personagem principal, para o herói. E assim acaba a história de tragédia, de drama clássico, né? Então, Tolkien está nos falando, e é isso que é o conceito de catástrofe. Esse momento em que, na tragédia, no drama, o personagem principal se depara com algo inesperado, que vai demonstrar ali uma limitação, que vai demonstrar um perigo real, ou um final trágico. Por exemplo, você pode pensar no final de Romeu e Julieta. É uma catástrofe, e acaba com uma catástrofe, mas acaba ali. E Tolkien está justamente contrapondo e dizendo que as boas histórias de fada, as histórias de fada, os contos de fada, eles não terminam assim, não devem terminar assim. E ele não nega a existência de uma catástrofe, mas ele nos diz que uma boa história de fada deve culminar com uma eucatástrofe. Eucatástrofe. Na boa história de fada, há um perigo real e eminente, mas abre-se uma via inesperada para a graça e salvação. Ele está nos dizendo, e nós voltamos aqui exatamente, Tolkien está nos falando e criando aqui um termo que nas boas histórias de fada acontece a eucatástrofe. Há a catástrofe, há o perigo, há algo inesperado. Minha letra é feia, hein? Há algo inesperado aqui que acontece no enredo, na história do personagem, ele dos personagens, mas ele acrescenta aqui, isso aqui, ó, que é um termo em grego, que significa bom. A boa catástrofe. Esse é o diferencial de uma boa história de fada. Deve haver a eucatástrofe. Vai haver o perigo, vai haver um momento na história em que o personagem se encontrará em perigo, em algo que ele não estava esperando, vai parecer tudo perdido, mas numa boa história de fada, num bom conto de fada, não para ali. Na realidade, avança para algo a mais, que é justamente a catástrofe. É um acontecimento repentino também, inesperado, mas que vai nos demonstrar graça, salvação, ali naquele momento. E esse fato da eucatástrofe deve despertar tanto no personagem da história que está acontecendo ali, um sentimento de alegria inesperada, de um sentimento de saltitar mesmo, de até lágrima nos olhos. No personagem, na história, acontece isso com ele. Mas Tolkien nos diz também ali no seu ensaio que a eucatástrofe deve causar esse sentimento de alegria, de lágrima nos olhos, de felicidade também no leitor. Então, esse momento de virada, de uma virada inesperada, de um acontecimento, nós podemos dizer milagroso, que vem do além, que vem de algo que não é da realidade ali da história, deve causar esse sentimento também na gente como leitor. E voltando aqui para o nosso slide, eu quero te falar algo que Tolkien
nos ampliou também lá em sobre história de fada, mas nos extras, nos apêndices, ele nos mostra uma conexão incrível, e eu acho que aqui é o mais especial desses conceitos, é o ápice desses conceitos que Tolkien nos deixou, e ele nos fala sobre a eucatástrofe na história humana. Ele nos diz, nos ensina que a eucatástrofe é essa alegria, esse momento de virada, que nos dá o vislumbre do além, nos dá uma esperança, é a alegria da virada, que aponta para uma verdade além das paredes desse mundo. E ele nos mostra que a maior eucatástrofe acontece através do Evangelium que ele traz ali, que na realidade é o Evangelho, a boa notícia do Evangelho. E ele nos diz que a maior eucatástrofe aconteceu no nascimento e na ressurreição de Cristo. Ele fala que o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da humanidade, ou seja, uma humanidade perdida, não tinha esperança, e acontece o quê? No meio da escuridão, vimos a luz. Jesus Cristo, o nascimento do homem-deus, do Filho de Deus, como homem, né? É o catástrofe da história humana. Só que Jesus morre na cruz, sua paixão, não é? Quando tudo parecia perdido, quando o homem-deus parecia ter sido vencido, nós temos o quê? A ressurreição. A eucatástrofe da história da encarnação. E aqui é a eucatástrofe da história humana. Os seres humanos, perdidos pelos seus pecados, agora têm uma virada absoluta na sua história. E é justamente pela história do nascimento e da ressurreição de Cristo, a maior eucatástrofe de todas. E é isso que Tolkien nos traz ali. E é maravilhoso pensar sobre isso, né? Como as histórias, os contos de fada nos apontam para essa esperança também, né? Um acontecimento inesperado, miraculoso, nos aponta e nos dá esperança. Nos diz que há algo que nós podemos ter esperança, e justamente aponta, o próprio Tolkien nos diz isso, para a maior catástrofe de todos, para o maior ponto de virada de todos, que é o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa esperança além aqui da nossa existência, né? É algo espiritual, é algo, uma salvação que vem até nós de modo inesperado, de modo que nós não poderíamos fazer nada, nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Cristo, pela sua morte, pelo seu nascimento, pela sua morte e ressurreição. Esta é a maior eucatástrofe de todas. Então, isso é que Tolkien nos traz ali. Esse é o fruto da consolação. Nós podemos observar que nós somos consolados dentro das histórias, dos contos de fada, através da eucatástrofe. Haverá um ponto que nós pensaremos que está tudo terminado nas histórias de fada, e haverá também um ponto de virada em que receberemos graça, misericórdia e salvação, e isso tudo aponta para a maior eucatástrofe de todas, que é a morte, nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então, fique atento a isso, fique atento a isso. Esse é o fruto da consolação, que interessante e profundo para a gente. Então, a gente pode pensar juntos aqui, né? Muitos falam sobre contos de fada, e você já viu aquele ditado, aquele dito, né? E foram felizes para sempre. Eucatástrofe não é isso, não é somente isso. É algo mais profundo, é uma virada que deve nos apontar para algo além da nossa existência, algo além da existência ali daquela subcriação dentro da fantasia, que é algo que veio como salvação inesperadamente e produziu uma alegria voraz, um sentimento de esperança voraz dentro dos personagens ali da história, e deve despertar isso na gente que está lendo também, como leitores, beleza? Esse é o fruto da consolação que se dá através da eucatástrofe. Muito interessante, não é? Então, aqui, ó, nós podemos ver como os 4 frutos estão interligados. Na fantasia, o escritor, o criador, subcria um novo mundo ali com suas regras, com seus próprios seres, e estabelece uma existência diferente, com novas regras e leis. O segundo fruto da recuperação desperta em nós o desejo de olhar para as coisas como elas são, enxergar beleza, enxergar virtude nas coisas ali dessa subcriação e, consequentemente, nos dá novos olhos ali dentro dessa subcriação, mas também dentro da criação de Deus. E o quarto fruto é um escape, é um desejo que nós temos de fugir da feiura, das nossas limitações, e também o desejo de fugir da morte. E diretamente ligado, como nós alcançamos tudo isso? Que é no consolo, através da eucatástrofe, através, sim, de grande dificuldade, nós
passaremos ali nessas histórias por grande dificuldade, onde tudo parece perdido, há, de repente, algo inesperado também que traz salvação e graça. E por esse acontecimento, esses 2 acontecimentos, tanto, do perigo e da desgraça, quanto da salvação e da graça, nós podemos ver dentro da história o consolo, nós sentimos consolo e esperança e alegria, e até nos emocionamos. E justamente ao causar isso em nós, nos aponta para a maior catástrofe de todas, que é a salvação, que é a redenção em Jesus Cristo. Uma humanidade que parecia estar perdida, viu uma grande luz e viu uma grande salvação através do nascimento, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a maior eucatástrofe de todas. E agora, passando para o fim e falando um pouco mais sobre a nossa leitura desta semana, dos capítulos 13 ao 19, eu quero te dar algumas diretrizes um pouco mais profundas para nós termos leitores melhores. E vamos aqui para o slide que eu quero te dizer o que observar nessa reta final de leitura de O Hobbit. E quando você lê, eu quero que você observe pelo menos 4 coisas aqui. E nós podemos observar o aumento de consequências. O enredo aqui da história vai dar lugar a um fluxo tenso e bem unificado, você vai poder ver as causas e efeitos ali, né? O que eles escolheram, o que eles escolhem tem efeito, tem consequências dentro da história. Então você deve observar isso nesta semana. Eu também quero que você observe o protagonismo ético de Bilbo. Esse hobbit que nós começamos a ver lá na primeira semana, saindo do seu condado, saindo da sua toca, assume escolhas difíceis, já tem assumido escolhas difíceis nessa semana, mas aqui se intensifica muito mais. Ele precisa fazer escolhas difíceis, ele precisa fazer sacrifícios voluntários nessa semana. Nós também veremos uma ampliação de escala aqui, com toda a jornada desses companheiros de viagem. Então o drama deixa de ser individual, não é apenas de Bilbo, não é apenas dos anãos. Ele vai envolver forças geopolíticas, exércitos, interesses coletivos. Vai ficar um pouco mais complexo essa história aqui pra gente. Então observe isso também. E vai ter também espaço para os imprevistos. Eu quero que você observe os imprevistos. Os planos que eles têm, os planos que eles calculam, o quê? Falham. E vai permitir que a graça ali de salvação atue nessa história. Então observe isso também, os imprevistos que fazem parte desse momento da história aqui de O Hobbit, tá bom? E nesta semana, vamos voltar aqui no slide, eu quero que você analise bem e leia com um olhar analítico e crítico e pense comigo. Pode tirar um print aqui da tela, vou deixar um tempo para você tirar um print, a gente deu rabiscar. Então, eu quero que você leia e pense, dentro da leitura, em que momentos a narrativa atinge seu ponto máximo de escuridão. Qual o ponto máximo de dificuldade ali que você vai sentir com os personagens? Isso aqui vai fazer diferença na hora de você colher do fruto da consolação, você perceber a eucatástrofe. Segundo, quando as alternativas lógicas parecem esgotar completamente, vai ter momentos disso aqui, ó. Eles vão fazer planos lógicos e vão falhar. Quando? Quando isso acontece? Marca lá no seu livro. Que forças ou eventos introduzem a virada na história? Tem essa virada que a gente está falando? Da eucatástrofe? Que eventos vão introduzir isso? É bom você anotar para o nosso debate também. Qual é o efeito afetivo que essa virada provoca em você? Eu quero que você colha dos 4 frutos. 4 frutos. E eu quero saber o que isso vai produzir, vai provocar em você, o sentimento que você vai sentir. Nós já temos conversado bastante sobre isso, né? O que tem aflorado dentro de nós com essa leitura de O Hobbit. Eu gosto muito quando vocês mandam lá na comunidade as sensações que vocês estão tendo com a leitura, medo, raiva, né? E muitos outros que vocês mandam lá pra gente na comunidade. Então vocês conseguem perceber que os 4 frutos estão interligados e estão ditando aqui o que é uma boa história de ficção, como O Hobbit é. E eu espero muito que você leia O Hobbit pensando nesses frutos, mas também medite nesses frutos para suas próximas leituras. Nossas próximas leituras de boas ficções. Eu espero que você leia boas ficções para colher sempre de bons frutos. E tudo isso é muito importante para a nossa vida,
particular, mas uma vida cristã, né, para a gente enxergar a beleza e crescer com a beleza, nos maravilharmos com tudo isso e apontarmos para a glória de Deus. Então, nós tivemos essas aulas, eu espero que você tenha aproveitado essas aulas, e para crescer junto conosco, nós crescemos junto com vocês. Então, o clube serve para isso, serve justamente para isso. E aqui foi só um panorama, né, nesses 4 frutos, sei lá, depois se a gente sentar e for conversar sobre eles, se você ler o ensaio e refletir e estudar um pouco mais, você vai colher ainda mais, vai fazer uma colheita ainda melhor desses 4 frutos. E é isso que nós queremos despertar em você. Então, esse é o objetivo do clube. Nós estamos muito alegres em chegar nessa semana final e nós vamos até o final com vocês, todo mundo de mão dada. Não desista da leitura. Se você está atrasado, se você atrasou, continue, prossiga, porque vai valer a pena você chegar até o fim, colhendo os frutos e discutindo na aula de segunda-feira também, né? Então, é isso, gente. Eu vou encerrar aqui e vou deixar a palavra para nós falarmos, e vai ser consolo, consolo. Lembra que eu deixei o catástrofe lá na primeira aula? E é justamente porque nós chegaríamos nessa aula. Nós culminaríamos com a eucatástrofe, e era para você ficar curioso, o que significa realmente isso? Nós demos um panorama lá na primeira aula, uma pequena introdução, conseguimos passar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais aqui, e nós queremos que você colha do consolo através da eucatástrofe. Então deixa lá no grupo consolo e diga também o que você tem achado das aulas. Eu tenho gostado muito de ver os comentários de vocês e nós esperamos que você esteja conosco na próxima turma do nosso Census Clube, que está sendo muito bom. E até a próxima!